Uma das questões que mais preocupa hoje os proprietários de cavalo é a alimentação dos animais que passam muito tempo em cocheira. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Alexandre Reis, médico veterinário, que vai nos falar um pouco sobre esse assunto. Doutor, quais os cuidados que um proprietário tem que ter com os animais que passam muito tempo em cocheira? A questão do cavalo encocheirado, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a natureza projetou ele para se alimentar de uma maneira. A gente fecha esse cavalo numa baia e altera completamente o que a natureza demorou anos e anos para projetar. Do dia para a noite a gente quer que isso seja alterado. Então, por uma série de razões, a gente tem que tomar alguns cuidados básicos para evitar e diminuir o número de problemas e riscos com o animal. Quais seriam esses cuidados, os básicos, doutor? Primeiramente, a gente tem que ter muito cuidado em relação à água. O coxo de água de um cavalo deve estar sempre limpo. Isso deve ser limpo no mínimo uma vez ao dia. Ele deve ter acesso à água limpa e sempre estar olhando, principalmente os coxos que são automáticos. Que existe uma tendência de ele juntar um pouco mais de sujeira. Em relação à alimentação do cavalo, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de fibra. Porque a fibra ela vai ter duas funções na alimentação de um cavalo. Primeiro, a função mecânica, de ajudar no trânsito desse alimento, e segunda, a função nutricional. O feno é importante para compor essa alimentação? Com certeza. O cavalo, quando solto na natureza, ele chega a gastar 60% a 70% do seu tempo livre se alimentando, enquanto na cocheira isso fica reduzido a 20%, talvez 30%. Então a disponibilidade de feno e fenos de boa qualidade, e uma coisa que a gente sempre explica e fala aos nossos clientes, é que a quantidade é muito importante. Então quem trabalha com feno, o mínimo, a quantidade mínima que você deve dar para um animal é 1% do peso vivo. Isso quer dizer, um cavalo de 500 quilos, ele deve receber no mínimo 5 quilos de feno, que dá mais ou menos meio fardo de feno. E o máximo? O máximo aí vai depender da disponibilidade de cada um e também do tipo de atividade que esse cavalo vai desenvolver. Se for um cavalo de esporte, a gente reduz, a gente pede para que não seja muito, para evitar que ele fique muito pesado na hora de uma prova. E quem trabalha com capim fresco, verde, cortado, lembrar que essa relação sobe para 3%. Por quê? Pela quantidade de água que tem no capim. Então um cavalo de 500 quilos teria que comer daí 15 quilos de capim verde. Obrigado, doutor Alexandre. E você que tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo endereço abaixo.